Em meu consultório, recebo todos os dias casais dizendo: nós nos distanciamos e eu nem sei o porquê. De repente, as coisas acontecem, nos perdemos um do outro. Uma relação, para ser valorosa, para ser uma relação concisa, que tenha maturidade, precisa daquela manutenção constante, daquele carinho diário, que é o alimento que sustenta essa relação. Não tem como você manter uma relação onde os dois não estão conectados com o mesmo propósito, com as mesmas intenções. Por isso, é muito importante que o casal invista nesse relacionamento, nessa conexão emocional. É no cotidiano que a relação se fortalece, ela se reluz. Não é nas grandes conquistas, nas grandes celebrações, mas são nos pequenos gestos mais constantes, são aqueles gestos inesperados. Um beijo, um abraço, até mesmo uma mensagem no meio do dia. É isso que faz com que esquenta esta relação, é que mantém essa relação. Pensa em uma churrasqueira cheia de brasas. Todas elas estão lindas, vivaz, mas se você tira ali uma daquelas brasas e deixa isolado, rapidinho ela perde o brilho, ela perde o calor e vai se esfriando. O nosso amor é a mesma coisa. Com pequenos gestos pode ser a ponte que une essa conexão ou pode ser a vala que divide os dois. Os casais às vezes me perguntam: Gemira, mas o que aconteceu com o nosso amor? O nosso amor parecia inabalável, parecia algo que não iria acabar nunca. Eu o amava demais, ele também me demonstrava muito carinho e muito amor. E de repente, cada um tomou uma direção. E aí eu pergunto, é neste momento que entra o diálogo, a comunicação assertiva. Você sabe realmente o que o seu parceiro quer? A sua parceira deseja para o futuro? Sabe qual é os planos que ela tem para o futuro? Você conhece os planos do seu marido? Isto é o que faz a conexão, porque o autoconhecimento, quando eu tenho autoconhecimento de mim, eu amo mais o outro, porque eu demonstro com mais clareza os meus desejos. Eu falo com mais segurança daquilo que eu quero, daquilo que eu busco conquistar, daquilo que eu almejo que ele esteja do meu lado, para que seja uma conquista nossa. Mas quando eu fico em silêncio, desejando aquilo que eu quero, mas eu não comunico, eu não falo desse plano, eu não falo dos meus desejos, eu não comunico para o outro, ele também fica calado, fazendo os planos dele, planos bons, só na sua mente, tem pouco valor, porque o outro não participa desse projeto, o outro não vai compreender esse projeto e vai ter ações, vai ter gestos que vai passar uma mensagem negativa, ela não vai ser clara, ela não vai demonstrar realmente o seu propósito. Você precisa estar atento, o que você está pensando, o outro não tem acesso, ele só vai ter acesso quando você verbalizar. E muitos casais têm medo de conversar, evita até conversar com medo de brigas. Pode ser que não tenha brigas, mas surge a separação silenciosa, porque um vai pressupondo que o outro não me ama mais, o outro vai pressupondo que ele não me ama mais. Olha que loucura, é algo que é criado por um não merecimento, mas quando você tem essa cumplicidade, olho no olho, e fala dos seus desejos, fala dos seus planos, dos seus projetos de vida, o outro vai ter a oportunidade de optar para dizer que vai caminhar com você ou não. Ele vai dizer: eu acho que isso não faz sentido. E tá tudo bem. Você falar não é exigir que o outro aceite a minha colocação, mas é que o outro participa e ajuda a concretizar essa ideia, enriquece essa ideia. Porque quando um pensa, não abrange com tanta percepção, mas quando você fala frente a frente para o outro com esse entusiasmo, com esse carinho, com essa vontade de realização, o outro compreende qual que é o tamanho do seu investimento emocional que está naquele plano.
o quanto você está se esforçando e o quanto você quer garantir que isso dê certo. Isso que é importante, você tem que entender o momento do outro e precisa respeitar o momento, o tempo, o querer do outro, até mesmo o silêncio do outro, porque no silêncio ele pode se revelar os seus desejos mais íntimos. E quando a pessoa não tem essa liberdade, a escolha ela fica comprometida. E um casal que não tem liberdade de fazer escolha, essa intimidade está fragmentada. Se você tem hábito de fazer as coisas silenciosas, sem comunicar, você está perdendo oportunidades riquíssimas de dividir a sua experiência, de crescer com mais maturidade, de adquirir confiança no outro, de poder falar, de poder entregar sem reserva. E o que mais acontece com o passar do tempo é que os casais param de prestar atenção no outro. Sem este investimento diário, é impossível você ter um relacionamento saudável, duradouro, com prazer e viver essa emoção dia a dia. Não é fácil renovar a emoção, mas quando há respeito, há compreensão, há desejo, há carinho, a alavanca que faz com que você supere as crises. Se você não percebe o momento vivido da sua vida, fica muito difícil lidar com o imprevisto. E é preciso desse investimento todos os dias, até mesmo nos momentos mais difíceis. Quando você está conectado, é mais fácil você compreender que o outro não está bem, que você possa apoiá-lo nesse momento e dizer: eu estou com você, as coisas estão difíceis, eu sei, mas não importa, o que importa é que estamos juntos nessa jornada, o que importa é que estamos caminhando lado a lado. O acerto é importante, mas os erros são inevitáveis, os fracassos muitas vezes são inevitáveis. É saber respeitar que o outro tem esse direito, que o outro pode errar, mas nunca parar, continuar caminhando e sabendo que ali tem uma mão erguida para levantar nos momentos de desânimo, de fracasso, de medo, de insegurança. O casal que alinha sua vida ao medo tem tudo para dar errado, porque o medo, ele é uma trava na nossa vida. Deixamos de fazer muitas coisas em que poderia ser um sucesso na vida, mas o medo nos trava. Se você tem medo de dizer daquilo que você sente, daquilo que você deseja, daquilo que você busca realizar nessa vida com o seu parceiro, bem provável que você também não tenha intimidade com uma entrega total. E qual casal que sobrevive se não tem entrega total? É impossível. Precisamos cuidar da intimidade física, da intimidade sexual, intimidade pessoal, da individualidade de cada um. Se comprometer sem se aprisionar. Não podemos deixar as mágoas, os ressentimentos sendo guardado como depois eu resolvo. Não, é preciso ter a maturidade para discutir as coisas, discutir aquilo que não te deixa satisfeita e que você não quer mais para a tua vida. Se você não tiver essa liberdade de expressão, muito provavelmente a sua entrega sexual também, ela é mais ou menos. E o amor não vive de mais ou menos. O amor vive da sinceridade, da clareza, da leveza de estar ao lado do outro, de querer se entregar, de querer estar com o outro simplesmente por eu querer, não por obrigação, não que eu me casei, eu tenho filhos, não é por isso. O prazer de estar ao lado do outro, ele é apresentado quando você tem esse tempo de qualidade. Quanto tempo de qualidade você tira para estar com teu parceiro, com sua parceira? É uma vez na semana? É uma vez ao mês? Prepare-se para que você possa ter um tempo de qualidade, só vocês dois, sem interferência de celulares, de televisão, de crianças ou de terceiros dando opiniões na sua vida. Sentam os dois, conversam, façam um acordo os dois, anota
Anote aquilo que você tem como propósito para o dia de amanhã, que você tem acordos. Coloca limites. Quando você coloca limites na sua vida, este limite você coloca também na sua vida financeira e pode ser que você prospere muito mais, porque você está sendo guiado com direção e não sem direção. Toda relação que ela não tem a direção aonde chegar, bem provável ela se perde no meio do caminho. E não é questionar qual é o culpado ou não. Não tem culpado nessa relação. Tem apenas uma falta de direção a seguir. Tem uma falta de comunicação. Nessa comunicação, ela vai muito mais além do que como foi o seu dia. Mas é dizer daquilo que realmente te incomoda, daquilo que você está insatisfeito. Ou venha celebrar comigo, estou feliz porque fiz isto. Venha vibrar comigo porque eu estou cheio dessa energia que aconteceu isso e isso de bom. Vamos celebrar, vamos abrir uma champanhe e vamos celebrar. Isso faz parte, porque o nosso cérebro, ele trabalha por recompensa. Não pensa você que nosso cérebro, se você só mandar não para ele, ele vai estar disponível o tempo todo. Bem provável que você possa até mesmo desenvolver um Alzheimer, porque se tudo é negado, até pensar em você é negado. E quando você para de exercitar, de mandar estímulo para o seu cérebro, pode ser que ele comece a apagar alguns arquivos. E isso a gente precisa estar alimentando dia a dia o nosso relacionamento para evitar esse esfriamento, esse distanciamento. Não temos controle, mas temos ações, temos gestos de carinho, temos momentos de intimidade para que isso não aconteça. Mas se o outro não me falar que não está satisfeito, eu vou continuar repetindo daquela forma, perdendo a oportunidade de ter um amor renovado a cada momento, a cada dia, e até mesmo de celebrar essa alegria de estar ao lado do outro. E você ainda deixa de herança para os seus filhos, porque a forma em que você vive, você ensina, você passa para os seus filhos que é assim o certo, porque é observado. Crenças que são formadas no nosso inconsciente é tudo que vimos, ouvimos e sentimos. É através do sentimento é que elas fixam com mais certeza, que elas ficam não só arquivadas, elas ficam cravadas no inconsciente e elas tornam-se uma essência desconhecida. E quando você age com aquele conteúdo que está no seu inconsciente, sem perceber, você para de pensar numa consciência livre, numa consciência limpa. Você, na verdade, obedece aos mandos, até sente muito mal, até se angustia demais da conta, mas não sabe os porquê. E quando você se questiona e observa o que está acontecendo nesse processo da sua individuação, você entende, está repetindo padrões dos seus antepassados e não é algo teu, que quando é algo seu, você age, faz, você até entende que você errou. Isso não reverbera o tempo todo no seu pensamento. Tudo aquilo que você fez e que você se arrepende ou sente culpa, fica um evento ocupando espaço na sua memória, de forma em que você não tem mais tempo de pensar em outras coisas úteis. Toda a sua energia fica ali vibrando naquilo que eu não deveria ter feito. 99% é porque você agiu repetindo os padrões de coisas arquivadas no seu inconsciente. Você não entende isso, sofre muito, se culpa. Mas quando você faz, que é da sua própria essência, você entende, nossa, eu poderia ter agido diferente, que eu não agi, agora tenho que fazer. Eu tenho um amigo que ele diz uma frase que eu guardo para sempre. A palavra, ela só está segura antes de você pronunciá-la. Depois que você falou algo que desagradou o outro, tudo bem, você pode pedir desculpas, pode se explicar, pode até se justificar, mas já foi falado. O outro já sentiu, já ouviu e viu, já criou ali no inconsciente uma imagem. Ela não engrandece o outro,
E esta imagem, ela faz toda a diferença na vida do relacionamento. Você tem medo. Quando você tem coragem ou liberdade de dizer algo com consciência que o outro pode aceitar isso bem ou não, você fortalece essa conexão. E ao passo que quando você cala-se, o outro não tem controle do que você pensa. O silêncio prolongado, ele pode ser um dos motivos de maior número de separação. Por mais que você queira entender o outro, como entender o outro se está no silêncio? Porque o silêncio, ele é muito bom quando você está vivendo a sua intimidade intrapessoal, mas quando você está dividindo as suas emoções, o seu sentimento com o outro, é preciso ser expresso para que o outro consiga embarcar ou não nessa linha de raciocínio. Quando eu tenho coragem de dizer, quando eu tenho respeito para com o outro, eu não tenho medo, porque o respeito é diferente de medo. Tem gente que confunde o respeito com o medo, mas quando eu respeito o outro, eu tenho total liberdade. Eu entendo que é uma conexão madura, eu entendo que o território é seguro. Eu posso falar das minhas dores, eu posso falar do meu sentimento, que isso não é fraqueza. Eu posso dizer das minhas inseguranças sem medo de julgamento, sem medo de ser criticada, porque eu entendo que com quem eu estou falando é de plena confiança, é de pleno acordo que eu estou falando isso, é um pedido de socorro. E a gente só pede socorro para quem a gente confia. Quando você tem um diálogo aberto, cria essa rede de apoio entre vocês dois, fortalece essa confiança, esse vínculo, ele fica cada vez mais maduro, chega ao ponto de um adivinhar o que o outro está pensando, mas não pode se pressupor, é melhor perguntar, é melhor o diálogo, a conversa assertiva, ela é muito importante para deixar claros os limites. Quando o terceiro vem dar opinião na sua relação, você já coloca limite. Aqui não, aqui basta a minha família, é entre eu e ele. Quando você já vem para uma relação fragmentada, você tem uma dependência emocional com seu pai ou com tua mãe, a gente costuma dizer, né? Você é casado com o filho ou com a filha, ou você é casado com o pai ou com a mãe, e vem para essa relação, só vem a metade. Essa divisão, ela é muito complicada, porque vai chegar o ponto que você vai entrar num conflito. Eu vou agradar a minha esposa, mas eu vou ter que desagradar a minha mãe. E se eu sou casado com a mãe, eu não vou querer desagradar a minha mãe. Eu não vou ter força suficiente para romper esse laço que está me prendendo, essa dependência emocional que eu tenho com a mãe ou com o pai. Entenda como isso é muito prejudicial para o casal. É preciso que o casal entenda que para uma união, ela ser forte, ser madura, precisa limpar todas as arestas da sua família de origem. Não é que você vai deixar de amar a tua mãe, ou teu pai, ou teus irmãos. Não é isso. É saber qualidade de amor. Porque quando o casal casa, a família de origem deixa de ser a sua família principal. Eu não estou falando deixar de honrar pai e mãe, porque até se você não honrar pai e mãe, você não vai ser feliz, que são as suas origens, as suas raízes, e que você sempre tem que agradecer a sua mãe e teu pai, mesmo que eles não foram bons, que honrar pai e mãe não é doar a sua vida para eles, não é tirar daquilo que é seu para dar para os seus pais ou para sua mãe. Não, honrar pai e mãe vai muito mais além, é aceitá-los do jeito que eles são, sem criticar, sem cobrança, sem reclamações, sem justificativa. Ah, mas eu não cresço na vida porque minha mãe me abandonou quando eu era criança. Eu não cresço na vida porque tive um abandono, eu não fui protegido. Tá, tudo bem, hoje você é adulto, você é responsável e tudo que te acontece hoje é de plena responsabilidade sua. Então assuma isso com clareza, assuma isso como seu e pare de encontrar um culpado. O teu pai e tua mãe fizeram o que eles deram conta. É o melhor que eles tinham para te entregar. Não foi
de qualquer jeito. Se a porcentagem do amor que ele te ofereceu não foi suficiente, mas era o 100% que ele tinha. Talvez seja o seu tamanho da sua carência que esteja tão grande e você não consegue perceber. E aí você não consegue honrar o teu pai e tua mãe. Enquanto você fica reclamando, e pior ainda, quando você fica cobrando uma fatura emocional. Ah, mas o meu pai deu um carro pro meu irmão e não me deu. Ah, ele pagou a faculdade pro meu irmão e não pagou a minha. Para de reclamar. Com certeza as situações foram diferentes, o momento foi diferente. E também se deu para um irmão, não deu para você, tudo bem, ele achou justo dar para um e não ajudou. O dinheiro era dele. Por que você quer controlar o dinheiro dos seus pais? Assim você não está honrando o teu pai e sua mãe e ainda está impedindo de você crescer. É isso que você quer? Ficar paralisado e ainda destruir o seu relacionamento com tua esposa e deixar mais marcas para que seus filhos herde essa coisa negativa? Não precisa dessa angústia, não precisa sofrer, é só honrar pai e mãe, aceitá-lo do tamanho que eles são, não precisa ser maior e nem menor. E você, hoje que é adulto, já está criando a sua família, cuide do seu relacionamento, não precisa do outro dar opinião, você não precisa pedir opinião, você não precisa pedir ordem para o teu pai ou para tua mãe com quem você quer casar, com quem você vai assumir o seu relacionamento, porque isso é de responsabilidade sua, ninguém vai mandar nesse relacionamento a não ser você, porque quando você deixa terceiros entrar no seu relacionamento, com certeza você perde força, perde conexão, perde gestos de carinho, de amor, e você já começa a ter uma visão conturbada da situação. Às vezes não está nem tão ruim, mas é uma opinião alheia daqui, outra opinião alheia de lá, é alguém que te diz coisa negativa do seu parceiro ou da sua parceira, abre ali gatilhos para você pensar. Agora, você já imaginou poder ter o seu relacionamento, você ser dono da sua vida, ter o controle, você poder reescrever essa história da forma em que você acredita que é melhor, ou talvez você queira deixar esse legado para a sua família e como deixar essa herança positiva sem dependência emocional, sem dívida emocional, sem fatura emocional a ser paga, porque o que tem muitas pessoas não consegue ter um relacionamento saudável porque está com uma relação contaminada com a família anterior, mas a família de origem, a partir que casa, é marido, mulher e filhos se tiverem. Se você quer ter essa maturidade, seja cúmplice com teu parceiro, com tua parceira, mas uma cumplicidade aonde traz segurança, traz paz, aonde você diz, né? Eis aqui o meu ombro, pode chorar, eu vou acolher suas lágrimas, mesmo não entendendo os motivos do seu sofrimento, mas se quiser compartilhar comigo, posso chorar com você, ou sorrir, celebrar com você. Uma relação, ela é feita de pequenas coisas, elas não são feitas de grandes celebrações, porque quando você assume uma posição de controle da tua vida, você pode ter certeza, essa relação ela vai florescer, ela vai conectar, vai fazer sentido para você. Mas quando você não se conecta, aí fica difícil. Quando você não acredita, quando você tem essa insegurança dentro de você, tem a incerteza no lugar da certeza, não tem como ter essa segurança. Fica a dica. Seja seguro e acredite em você. Construa essa maturidade emocional para que você possa conectar totalmente com teu parceiro e com tua parceira. Saiba, você é tão importante quanto o seu parceiro, quanto a sua parceira. Não existe essa divisão, um ser mais importante do que o outro, porque quando na relação os dois são iguais, são funções diferentes, energias diferentes, ações diferentes, mas são seres que estão na busca do mesmo ideal, a busca dessa conquista, do amor verdadeiro. E quando você tem essa certeza, o seu cérebro, ele entende que você já está vivendo essa maravilha. O universo entrega porque ele sabe que você tem essa intenção. E se o universo entrega,
é porque você é merecedor. Se você tiver certeza das suas ações e não tiver medo de assumir essas suas ações, ter essa propriedade, ela é minha, eu tenho essa ação, eu sou corajoso, não deixar que o medo destrua os meus planos deste relacionamento, tudo flui muito bem. Só quando você não consegue dividir com o outro, comunicar-se com o outro, abrir-se com o outro, a sua entrega ela fica fragmentada também, tanto na vida física quanto na vida sexual. E o homem espera desesperadamente que seja reconhecido em tudo aquilo que ele faz, mas a mulher não é diferente. A mulher ela precisa de carinho, ela precisa desse apoio, ela precisa sentir amada e ela precisa sentir que o lado de quem ela está é confiável, que ali ela tem segurança, que ali ela tem proteção, porque isso é usar a energia feminina. E o homem, ele tem que mostrar dessa energia masculina para mostrar que ele é capaz, para apoiar, para prover, para garantir o apoio, para garantir a proteção da esposa e dos filhos. E a mulher, a sua função é garantir a paz entre a família e garantir que o marido vai ter essa recompensa, vai estar sendo reconhecido por pequenos movimentos. Não espere de ser amado para amar. Não espere ser compreendido para compreender. Não espere que o outro mude para você mudar. Faça diferente. Entrega tudo o que você puder. Mude todos os padrões destrutivos que estão acabando com sua vida. Seja carinhosa, carinhoso o máximo. E depois me conta, pois tudo muda quando alguma coisa muda. E é nisso que tem que pensar. Tenho que esperar exatamente daquilo que eu posso oferecer, daquilo que eu tenho para entregar. E a minha entrega, ela tem que ser o máximo. Ela tem que ser além do que o outro espera. Só assim você consegue ter um relacionamento saudável, duradouro, prazeroso. Só assim acende as chamas do amor. E não precisa ser negado isso. É preciso estar consciente que sem comunicação é impossível entender e perdoar o outro. Tudo é possível. O perdão é possível. A compreensão nos leva ao perdão. E sem perdão, a vida fica vazia. Porque amar é bom demais. Sentir amada é gostoso demais. Se você não conseguir fazer sozinho, procure a ajuda de um profissional. Faça mentorias de casais, encontros com psicólogos, psicologia de casais. Procure a ajuda de um profissional. Ele vai saber te conduzir em caminhos do qual você talvez não esteja enxergando ainda. Sou Argemira, mentora de casais.